Olá, bom dia, Deus te abençoe, seja bem-vindo neste dia 24 de dezembro, domingo, 6 horas da manhã. Estamos aqui no primeiro horário do dia para buscar o Senhor e a sua face. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Porque este é o dia que o Senhor fez, nele nós vamos nos alegrar, porque temos colocado nele a nossa esperança, depositado nele toda a nossa confiança em nome de Jesus. E o Senhor é fiel. Amém? Ele não é homem para que minta, diz a palavra. Louvado seja Deus por isso. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 14. Nós já lemos Mateus, Marcos, Lucas, João, estamos começando agora o livro de Atos. Amém? Vamos nos preparar orando como sempre nós fazemos, para que o Espírito Santo possa nos ensinar, para que nós sejamos com entendimento, obedientes à palavra de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por este dia que está começando. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento por meio do teu Espírito para praticarmos, vivermos e agradarmos o Senhor em todos os nossos caminhos. Queremos viver e praticar a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos ler aqui hoje o discurso de Pedro, ou o sermão de Pedro, após o derramar do Espírito Santo. Nós vimos esse evento ontem, quando o Espírito Santo se apresentou àqueles discípulos, aqueles 120 que estavam reunidos em oração como línguas de fogo. A língua de fogo representando o poder de Deus, a chama, né? A língua é a chama de fogo, representando o poder de Deus, a presença de Deus na vida daqueles homens. Amém? Eu tenho certeza que Deus quer encher a tua vida com a presença dele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o texto aqui, então, Atos 2, 14. Diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Então aqui vai começar o sermão ou o discurso de Pedro para todos os habitantes de Jerusalém, para que todos aqueles que viram o derramar do Espírito Santo estavam ali perplexos, alguns dizendo, mas como que eles podem falar na nossa língua materna? E outros dizendo, eles são apenas homens que estão embriagados já às 9 horas da manhã, e você vai ver isso. Amém? Estes homens não estão, veja, Pedro já começa argumentando aquilo que eles estavam acusando os discípulos, e ele então diz: Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. A terceira hora do dia era às 9 horas da manhã. Amém? Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Joel profetizou esse derramar do meu espírito, eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E é o que nós vamos ler aqui, lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2, no verso de número 28. Amém? Então, o que disse Joel? Versículo 17. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Primeira coisa que salta aos nossos olhos quando nós lemos esse versículo. E acontecerá nos últimos dias. Então veja, a vinda do Espírito Santo, ele inaugura o fim dos tempos. Amém? Talvez você não tenha percebido isso ainda, mas é isso que a palavra de Deus diz. Acontecerá nos últimos dias, e os últimos dias, eles são contados entre a primeira vinda de Cristo, e nós sabemos que ele já veio há 2000 anos atrás, um pouquinho mais, e a segunda vinda de Cristo. Então, neste intervalo, este intervalo é chamado de os últimos dias, o final dos tempos, ou o fim dos tempos. Amém? Então, o Espírito Santo, veja, ele inaugura. Às vezes, quando eu falo com alguém e essa pessoa vem tirar alguma dúvida sobre esse texto, quando eu falo isso, normalmente ela também fica como aqueles homens lá no tempo dos apóstolos, dos discípulos, perplexos. Porque o derramar do Espírito Santo, ele inaugura o fim dos tempos. Amém? Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Está aqui na Bíblia. Não sou eu que estou afirmando,
Eu não estou aqui profetizando, eu não estou falando nada disso. Eu estou dizendo o que Atos 2,17 diz, e acontecerá nos últimos dias. Então nós estamos vivendo os últimos dias. Amém? E o que mais que nós podemos tirar daqui? Versículo 18 agora é: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Amados, o que é profetizar? Escute isso de uma maneira bem simples. Algumas pessoas querem dizer que profetizar é algo muito misterioso, né? Não. Profetizar é proclamar a verdade. Isso é profetizar. Amém? Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. Isso nós estamos lendo lá no versículo 19. O que tudo isso que vai acontecer? Olha o 20. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Viu como está falando do fim dos tempos, dos últimos dias que nós estamos vivendo? Então, o que significa? Que todos esses sinais, todos esses eventos, esses prodígios, eles vão apontar para Deus e a sua verdade. Elas vão acompanhar o anúncio da segunda vinda de Cristo. Amém? Nós hoje estamos à véspera da comemoração do nascimento de Jesus e, coincidentemente, estamos lendo aqui, já em livro de Atos, o que a palavra de Deus fala sobre a segunda vinda de Cristo, os últimos dias, os últimos tempos, o fim dos tempos, e que o Espírito Santo que foi derramado lá em Pentecostes, ele inaugura esse período chamado fim dos tempos. Amém? Versículo de número 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Escute, o nome do Senhor é Jesus, porque é neste nome que nós somos salvos. Porque Jesus veio para nos salvar. Então, quando nós clamamos, quando nós invocamos o nome do Senhor Jesus, invocar o nome do Senhor Jesus, depois nós vamos ver melhor, ou amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Invocar o nome do Senhor Jesus, ele começa pelo arrependimento, segue a conversão, batismo como um sinal de que nós fomos perdoados porque nos arrependemos. Amém? E depois a obediência da palavra de Deus. Isso é o pacote completo que leva à salvação. Amém? De uma maneira bem simples, claro. Versículo 22. Vamos ler do 22 ao 24. Varões israelitas, atendei a esta palavra. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres. Então veja, ele foi aprovado por Deus com milagres, prodígios e sinais, ou seja, como ele tinha a aprovação de Deus em tudo que ele fazia na sua vida, ele então operava, Deus o usava com milagres, prodígios e sinais, como um sinal de aprovação de Deus, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então ele está lembrando aqueles homens que estavam ali ouvindo, de que eles sabiam, que eles ouviram falar, que eles viram o que Jesus falava, ouviram o que Jesus falava e viram o que ele fazia. Amém? Versículo de número 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, ou seja, era plano de Deus, era propósito de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Mas por que eles mataram e crucificaram? Porque eles não creram ainda, né, que nós entendemos que era um propósito de Deus, que os olhos, nós podemos falar isso em outro momento, o entendimento, os olhos dos judeus estavam fechados pela própria dureza do coração deles. Ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele por ela retido. Amém? Não podia, porque Jesus era santo, o poder de Deus estava nele. Nem a morte pôde deter, nem a morte pôde impedir Jesus. Amém? Porque a respeito, versículo 25, dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Então Davi profetiza lá no seu salmo, no salmo de número 16, sobre a ressurreição de Jesus. Então, aqui Paulo estava lembrando os ouvintes ali, judeus, que estavam em Jerusalém,
de que eles que conheciam os Salmos de Davi, o Salmo 16 profetizava a respeito da ressurreição de Jesus. Então, Paulo está ali exercendo o seu discurso, o seu sermão, àqueles homens. No versículo 26, por isso, desculpe, 25, porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Já lemos. Versículo 26. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Ele está citando aqui, né, o Salmo de número 16. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu servo veja corrupção. Fizeste-me conhecer o caminho da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Citando Salmo 16. Ele vai, Paulo, né? Agora, então, no versículo 29, ele diz: Irmãos, seja-me permitido, ouça isso, dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Se você viu o culto ontem, eu citei brevemente dizendo que o trono de Davi estava vago até então. Amém? Em nome de Jesus. Mas que agora, aquele trono profetizado por Deus a Davi, o trono eterno, o reino eterno, ele está preenchido porque Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Prevendo isso, referiu-se, Davi, né, falando dos salmos de Davi, das profecias de Davi, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Amém? Olha que tremendo. Então, o que significa? Isso atesta que Jesus Cristo ele foi aprovado por Deus. Por isso que Deus o ressuscitou. Amém? E também aqui quando diz, tendo recebido o Pai a promessa do Espírito Santo, derramou, desculpe, a este Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. A pregação dos primeiros discípulos era baseado, focado na ressurreição de Jesus Cristo. Então, diz aqui a palavra no versículo de número 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E eu preciso acrescentar aqui um parênteses. A este Jesus Cristo que foi crucificado por mim e por você para a remissão dos nossos pecados. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Nós vamos orar. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia. Pedimos que o Senhor nos dê da tua graça, da tua presença. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Perdoa as nossas fraquezas, Senhor, as nossas transgressões. Não lembra mais dela, mas, Senhor, lança ela lá no mais profundo do abismo, onde o Senhor não lembra mais. Em nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, ó Deus, abençoa-nos neste dia. Abençoa-nos nesta manhã que está começando. Abençoa a nossa família. Abençoa esse dia, Senhor, em nome de Jesus. Protege-nos, guarda-nos, livra-nos de todo mal. Cobre as nossas vidas com sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz. Senhor, enche-nos com teu Espírito. Que hoje nós possamos ser, aonde nós estivermos, sal e luz. Possamos ser testemunhas do Senhor. Possamos ter uma palavra sempre temperada com sal, como diz a tua palavra. Oh, meu Deus, para pregar e testemunhar a respeito de Jesus, do que ele tem feito nas nossas vidas. Meu Deus, abençoa cada família aqui representada, abençoa o casamento, abençoa o marido, abençoa a esposa e abençoa os filhos. Abençoa toda a família, abençoa os viúvos, as viúvas, os solteiros, os solitários, as solteiras, as solitárias, em nome de Jesus Cristo.
Senhor, nós clamamos pela tua presença. Clamamos que nesse dia o Senhor possa encher o nosso coração com o teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos dar entendimento e compreensão a cada dia da tua palavra, do teu caminho, para andarmos sempre nele, praticando e vivendo a tua palavra. Senhor, nós declaramos neste dia que vamos estar comemorando, Senhor, véspera do dia 25, que comemoramos o Natal. Nós queremos declarar, Senhor, enche o nosso coração é teu, em nome de Jesus. Enche com a tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que você tenha, você que hoje já vai estar com a família, vai estar já comemorando, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê sabedoria, te dê discernimento, que o Senhor esteja cobrindo a tua vida com o sangue de Jesus e te protegendo e guardando de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um forte abraço para todos vocês, em nome de Jesus.